reunir numa terça-feira para a gente poder conversar sobre a palavra de Deus. E o que eu tenho dito para vocês é que se a palavra que a gente escuta, ela não entra no nosso coração e não nos transforma, o nosso processo de conversão não acontece. Eu tenho que entender o que Jesus falou e colocar isso na vida. Se eu não entendo, eu não vivo, a palavra fica longe, não fica aquilo que Jesus falou para mim. Então, eu quero meditar com vocês o Evangelho de domingo, mas eu quero meditar a partir de uma palavra. Quem de vocês conhece um monge que se chama Thomas Merton? Quem já ouviu falar nele? Ninguém? Uma pena. Procurem ler os livros desse homem, já morreu. É um monge espetacular, espetacular. E o que eu vou falar para vocês foi a última frase que ele falou depois de uma palestra em Bangkok. Depois dessa palestra, ele conversou com uma freira e ele foi para o hotel, foi tomar um banho e foi eletrocutado no chuveiro. Então ele morreu. Mas extraordinário, é uma daquelas mentes que Deus põe no mundo. Thomas Merton é um deles. Então, eu trouxe a frase dele porque realmente é extraordinária. Então, ele terminou a palestra. Quando ele terminou, a freirinha procurou ele e fez a seguinte pergunta para ele: por que você, o senhor, não tentou converter os ouvintes ao cristianismo? O cara tinha um dom, né? Por que você não tentou convencer as pessoas? Que a nossa conversão só é acontecida através do Espírito Santo de Deus, só Ele que convence, né? Por que você não fez isso? Olha a resposta dele. E é em cima dessa frase que nós vamos trabalhar. Ele disse assim: penso que hoje é mais importante deixarmos Deus viver em nós, para que outros possam senti-lo e acreditar nele, porque percebem como Deus vive em nós. Uma pessoa só se deixará atrair pela fé naquele que ressuscitou dos mortos, é Jesus, se conseguir descobrir o que significa estar vivo, para começar. Esse homem é brilhante, Thomas Merton. Então vamos conversar essa frase aqui por pedaços, porque quando eu li isso, me resumiu muito do Evangelho de domingo, porque a primeira pergunta que eu quero falar para vocês, ele fala assim: penso que hoje é mais importante deixarmos Deus viver em nós. O que Jesus fala em João 14, no versículo 23, ele fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Como é que eu posso acolher Deus dentro de mim? É possível? Nicodemos falou com ele: mas como é que pode isso? Então, é possível entrar dentro da minha mãe de novo? Quando vocês escutaram isso domingo na missa, como é que vocês interpretaram isso? Você só ouvi isso e eu não liguei para essa frase? Como que Deus pode habitar em você a partir de hoje? Como que eu posso acolher Deus? Como? É possível? Como que a gente pode acolher? Pelo amor. Eu só posso fazer com que Deus seja morado em mim pelo amor que eu tenho a Ele. Quando a gente ama alguém, alguém já faz parte de nós, não é? Você não anda com alguém dentro de você quando você ama? Você não anda com seus filhos dentro de você? Você não anda com seu esposo dentro de você? Com a mãe, com o pai? Você não anda com eles dentro de você? Você vê uma coisa, você lembra dele, ou você faz alguma coisa, isso vai agradar a ele. Eu tinha uma mãe lá no consultório que fazia fornada de manhã de biscoito. Um gostava muito queimado, era o marido. O outro tinha que ser mais ou menos, o outro tinha que ser quase cru. Sua mãe sabia. Isso é amor. Amor. Então, Jesus fala: se você me ama, você vai guardar as minhas palavras. Então, Jesus falou: não julgueis. Quando a gente está para falar mal do outro, a gente lembra dele e fala: guarda a língua, morde e cala a boca, porque ele falou: não julgueis. Não é assim? Mas para mim poder lembrar dele, da palavra dele, eu tenho que conhecer. A gente volta no mesmo lugar. Para conhecer, eu tenho que perder tempo, entre aspas, porque eu tenho que meditar a palavra. Não tem mágica, vou continuar falando isso com vocês. A vida espiritual é investimento.
eu tenho que ler o que ele falou, para me saber se eu estou fazendo aquilo que ele deseja. Compreenderam esse primeiro pedaço? Então, eu amo, eu guardo, então a Trindade virá morar em mim. Então eu serei conduzida pelo Espírito, com doçura, com delicadeza, com cuidado, com amor, porque Deus é essa doçura. Ele nunca vai chegar arrebentando, Ele nunca vai chegar impondo, nunca vai chegar impondo. Que olha que lindo que é isso aqui. Porque Ele fala, para que outros possam senti-lo. Imaginou que responsabilidade temos? Para que as pessoas possam conviver conosco, sentir a presença dEle e por causa disso acreditar no nome dEle. Então a gente vive, Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas. Porque vocês creem em mim, vocês se alimentam de mim. Então vocês vão dar testemunho da minha presença, como pela ação, muito mais do que pela palavra. Já falei com vocês, a nossa vida tem que ter um rastro de amor, porque o DNA do nosso Pai é amor. Então, não cabe na nossa vida ser mal-humorado, ser chato, ser implicante, dificultar a vida dos outros, não é não. Tem gente que dificulta em vez de ajudar. Não, nós temos que facilitar, somos irmãos. Né? Então, quando a gente começa a compreender isso, como é que o outro vai olhar para mim e ver Deus em mim? Olha a responsabilidade do que ele falou. É preciso que o outro veja e sinta. E é tão interessante porque ele fala. Porque é para perceber, para que as pessoas possam perceber como é que Deus vive em nós. Quando a gente pensa que o ser humano, ele precisa de um sentido para ele viver. O ser humano, ele precisa, é um animal que precisa de sentido para viver. Então, quando eu recebo essa proposta de Jesus, e se ela faz sentido em mim, eu vou obedecê-la. Mas a obediência a Deus, a palavra de Deus, não é uma coisa burra, não é uma coisa que vai te fazer não pensar, é o contrário, ela é inteligente. Jesus obedeceu ao Pai em tudo, e Jesus não foi um robô. A obediência, ela te põe numa conversa com Deus. Adão e Eva conversaram com Deus no jardim depois que eles caíram. Isaías e Jeremias bateram um papo com Deus, apavorados com a missão. Apavorados com a missão. Pedro, a primeira reação de Pedro na pesca milagrosa, qual foi? O que ele falou com Jesus? Ele ajoelhou e falou: afasta-te de mim, que eu sou pecador. Compreende? Porque o chamado de Deus em nós apavora. E isso é estar vivo. Cristianismo é isso, é entender que a vida com Deus é uma coisa vibrante, é uma coisa fora do normal, não é uma vida comum. Por quê? Porque viver é um convite de Deus para nós. É um dizer sim à vida. Lá em Deuteronômio, se vocês voltarem lá na palavra de Deus, que está escrito, Deuteronômio 30, 19, 19, Deus fala assim: hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. Isso é lindo. Escolhe a vida. O que é escolher a vida? O que é dizer esse sim a Deus? É mergulhar no amor infinito de Deus. Vocês pensam? O que é dizer sim a Deus? Vocês imaginam que esse pescador, gente, a vida deles era jogar a rede. Aí passa Jesus e fala: me segue. Vão ali comigo. Vocês vão ser pescador de homem, entender nada. Nem eu ia entender. Entender não, aí. Eu estava aqui pescando peixinho, falou: vem. Aí anda que esse povo 3 anos, faz aquele tanto de cura, aquele tanto de milagre, leva eles para Jerusalém, tem uma morte que eles ficam atônitos. E depois disso, Deus leva eles para anunciar o reino de Deus aos confins do mundo. Pode imaginar? A vida deles virou assim. Então, quando eu entendo, quando aquela proposta que eu só tenho coragem de dizer sim, eu quero que o Senhor habite em mim, eu quero que o Senhor transforme essa vida bem mais ou menos numa vida que quer andar com Deus, numa coisa sem limite, uma vida que é aberta, né? Não, eu não ponho restrição, eu abro. Então eu escuto a proposta e falo sim, não pode ter medo, ok? Não, falou, estou apavorada, mas medo é assim. A gente tem até pavor, mas você sela o cavalo assim mesmo, entendeu? Com medo. Eu não posso ser
presa pelos meus temores. Eu tenho que me lançar, eu tenho que permitir, eu tenho que me entregar incondicionalmente e falar, pode levar. A gente morre de medo de falar isso com ele, né? Entregar e falar, estou entregue, Jesus, a partir de agora, o que o Senhor quiser. Fala, misericórdia, para onde nós vamos? Vocês imaginam quando o anjo chega diante de Nossa Senhora e faz a proposta? Nossa Senhora não fez um sim, sem entender o que estava acontecendo. Vai abrir Lucas, vamos abrir Lucas, para vocês poderem escutar o que ela falou. Tão bonitinha, era uma menina. E aí ela responde para Lucas capítulo 1. Quando o anjo chama ela de alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, ela ficou intrigada, falou, gente, o que será isso? Ela pensou. Então eu preciso pensar. A proposta de Deus é para a gente pensar. A obediência é inteligente. É inteligente. Eu não vou seguir Jesus simplesmente por seguir. Eu vou seguir porque Ele é o amor da minha vida, o Senhor da minha história. É diferente, aí você aceita o que vier. Aí ela perguntou e falou, e deixou o anjo falar. E o anjo falou, não tenha medo. E aí ela falou, escutou a proposta, mas ela fez uma pergunta, como é que vai ser isso? Sem medo da conversa. Sem medo. E aí ele responde, teve um sentido? Sou sua, faz o que você quiser. Então cada um de nós é um chamado à vida. Não sabemos qual é o nome que Ele nos chamou para a vida. Há um chamado, há um nome que Ele te chamou e te conduziu para a vida. Um dia nós vamos descobrir que nome é esse, né? Que Ele chamou cada um de nós. Isso é extraordinário. É extraordinário poder viver isso. Então isso, porque eu acho que às vezes os cristãos não entendem muito bem o que é viver, o que é dizer sim a essa vida. Porque dizer sim à vida com Deus é viver numa aventura que não tem apólice de seguro, ok? Não tem apólice de seguro. Andar com Ele é uma coisa surreal. Por onde você vai? Eu não estou sabendo muito bem. Levando de manhã, não sei o que vai acontecer. Estou entregue. Confia. É extraordinário. Porque quando você confia, você sabe que o próximo segundo Ele já organizou. O próximo segundo Ele já organizou, está na mão de quem? Dele. Isso é extraordinário. Mas a gente tem que querer viver. Porque eu falo que a gente anda com Jesus assim, você dá o pé, Ele vai pôr no chão. Você vai dando o pé, Ele vai pôr no chão. Não tem chão marcado, não. É só na confiança, né? Então a gente escolhe a vida, escolhe viver de verdade, escolhe ter uma vida vibrante, escolhe ter uma alegria incondicional, escolhe viver, aprender a amar, aprende a viver esse infinito de Deus de amor. Isso é aprender a amar, né? Então a gente fala, Filó, mas se eu deixar Deus viver em mim, quem que falou sobre isso? Lembra? Na Bíblia? Quem falou isso? Não sou eu que vivo, mas é Deus que vive? Feição? Uai, Filó, mas se eu deixar acontecer isso, eu vou deixar de ser eu? Vocês acham de verdade que você vai ser anulada? Filó, mas e o meu querer? As mãozinhas na cintura. Não, na verdade não. Na verdade é isso que é encantador. Porque quanto mais eu me entrego a Ele, mais Ele me permite ser aquilo que eu sou chamada a ser. É diferente. É o contrário. Então vocês imaginam, lá em Cesaré de Filipe, quando Jesus pergunta para os discípulos, que dizem os homens que eu sou? Aí Pedro dá o passinho à frente e fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala para ele o quê? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. O que Pedro tinha a ver com pedra naquele dia? Nada. Coitadinho, estava longe de ser pedra. Era um farelinho de pó ainda. Ele foi transformado em pedra. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente aceita obedecer a Deus, aceita viver nessa aventura com Ele, eu escuto a palavra, e eu já falei com vocês que obedecer está na raiz de escutar. Então eu escuto, eu obedeço, isso significa eu cumprir aquilo que foi dito, e eu tenho uma prontidão em fazer isso. A coisa é para agora, não é para depois. É o que você reclama dos meninos. Menino, vem cá, espera aí, mãe. Não, espera não agora. Aprender a ouvir, ter um sentido e obedecer. E fazer disso, né, o caminho. Então, Pedro, ali naquele momento, ele era um farelo. Ele não era uma pedra. Então, você imagina que isso vai sendo feito um processo de formação. Jesus, numa outra oportunidade, ele fala com Pedro, eu rezei por ti, porque o demônio queria te joelhar, acabar com você. Rezei por você, Pedro. E depois que você se converter, confirma teus irmãos. Não tinha nem convertido ainda. Tu imagina, Pedro andou com ele, Pedro negou, Pedro, né?
É um processo. É um processo. Nós temos que lembrar que cada um de nós está numa gestação daquilo que um dia seremos. E essa gestação, ela é sozinha. Nós estamos em processo de ser feitos. Há um monge que coloca assim, no quarto dele: sou uma obra em andamento. Ok? Eu sou uma obra em andamento. Onde eu estou sendo feita, onde eu estou sendo construída. Né? E é tão espetacular. Deus é algo tão espetacular, que cada um de nós, se for fazer uma moeda, e eu pegar um molde e fizer de prata ou de ouro, seja do metal que eu escolher, vai sair tudo absolutamente igual a partir do molde. Quando Deus nos fez, está escrito na palavra de Deus que vamos fazer, qual que era o molde? A nossa imagem. Tem alguém igual? Isso é extraordinário. O molde é o mesmo. O molde é o mesmo. A nossa imagem, nenhuma imagem se repete. Isso é extraordinário, gente. Só Ele pode fazer com que cada um de nós seja absolutamente único para Ele. Cada um de nós é uma resposta a esse convite que Ele nos deu. O convite a viver. O convite a uma vida, mas Deus não quer vida mais ou menos para nenhum de nós. Se você está vivendo uma vida mais ou menos água de chuchurrala, então está errado. Tem alguma coisa errada. Porque Deus não quer, Ele não escolheu nenhum filho, nenhum de nós foi chamado da vida, nenhum de nós, para viver mais ou menos. Para e pensa. Nós somos filhos do Altíssimo, nós somos feitos à imagem dEle. Se nenhum repete, a minha história é uma história sua, mas todos somos dEle. Mas nenhum de nós se repete. Cada um de nós é absolutamente único com uma história e um projeto de salvação. Único. Se a sua vida não está indo bem, se você não está conseguindo entender isso, se tem alguma coisa que está te deixando insatisfeita, se você não está feliz em alguma área da sua vida, senta ali e conversa com Ele. Fala, onde é que eu fiz errado? Aprenda a ouvir, aprenda a calar, aprenda a convidá-lo, aprenda a aceitá-lo dentro da sua vida e fala: eu quero que o Senhor faça morada em mim. Eu creio que o Senhor vai me ajudar a ser aquilo mesmo que eu sou. Porque às vezes a gente faz algumas opções na vida e não entende isso. Vocês assistiram um filme que chama Homens e Deuses? Não, tem que pôr vocês para ler umas coisas bacanas, né, gente? Assistir uns filmes bacanas, Misericórdia, né? Isso é a história de uns monges na Argélia. Nunca ouviram falar nessa história? Então, esses monges, era uma coisa espetacular. E eles trabalhavam com a comunidade de muçulmanos. Estava super bem, cuidava deles e eles dele. Nossa, então tinha um monge lá que era absolutamente querido por eles. Estava tudo indo muito bem, obrigado, até que chegou o terrorismo. E aí eles começaram a conversar e falou: olha, vai chegar aqui. Qual é a nossa opção? Vamos ficar ou vamos fugir? Essa às vezes é a dificuldade de entender. Deus agora pede que eu fique ou que eu vá. Aí um monge fala assim com o muçulmano, com o camponês: nós somos um galho com as aves em cima, os passarinhos em cima. Não sei se nós somos o galho ou os pássaros. Aí o camponês falou com ele: nós somos as aves e vocês são o galho. Nós vamos, vocês têm que ficar, porque se vocês forem, aonde iremos? Então os monges se reuniram e o prior falou: nós vamos ficar. Aí o monge mais novo falou assim: mas eu não vim para ser monge para morrer tão jovem. E ele diz: mas você já entregou a sua vida há muito tempo. Quando a gente entrega a vida, está entregue. O que ele vai fazer, o que vai acontecer, não depende mais de nós. E esse pessoal foi reunindo e conversando, até que eles decidiram todos ficar. E todos morreram. João Paulo II que beatificou todos eles. Mas eles ficaram até o fim. Defenderam os muçulmanos, guardaram eles, protegeram eles, e eles morreram nisso. Mas por amor a uma causa, quando você tem sentido naquilo que você está fazendo. Eles não buscaram pela morte, eles permaneceram onde precisavam ficar naquele momento. Então, e por isso que isso tudo é tão bonito de entender quando Jesus faz essa proposta: se você me ama, eu virei até você. Nós vamos morar em você. E nós vamos fazer de você uma pedra viva, não é isso? Eu vou fazer de você um templo. Você vai começar a entender que você é um templo onde Deus habita.
Isso é extraordinário, gente. Isso é grande demais para a gente compreender. Que eu sou um templo que Deus habita. Então você imagina, quando você pensa nisso, você veste diferente, você anda diferente, você fala diferente, você se comporta diferente, porque eu sou um templo onde Deus habita, né? E eu ainda vou dar testemunho vivendo aquilo que Ele falou. Eu vou ter um convite à vida, eu quero viver uma vida plena, quero viver uma vida inundada de amor. E assim como aqueles pescadores não entenderam nada, que eram pescadores de homens, de peixe, viraram testemunhas até os confins do mundo. Fico imaginando Filipe, que de repente o Espírito levava ele para um lado e para o outro. Vai aqui, ó, vai naquela estrada que você vai encontrar com o eunuco, você vai ter que batizá-lo. Depois acabou de batizar o eunuco, pega Filipe e manda lá para o outro lado. Você imagina? Eu falei, isso é facilitar demais minha vida, gente. Eu falei, não dá para continuar essa história, não. Tanto que é facilitar, está aqui, está ali. Olha que coisa espetacular. Então, isso existe para nos fortalecer. Esses exemplos desses homens. Por isso que a nossa igreja é católica, apostólica, porque nós baseamos no exemplo desses homens, que não conheciam nada, que eram analfabetos, que foram sendo transformados. Nós ainda não sabemos quem somos. Olha o que está escrito na carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 3, está escrito assim: amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Nós não sabemos quem somos. Nós somos uma palavra de Deus convidada à vida, convidado à existência. Ele nos chamou. Um dia eu vou descobrir com que palavra Ele me chamou para me dar vida. Como cada um de vocês vai descobrir. Com que palavra o Senhor me chamou e eu reagi e falei, estou aqui, à sua disposição, para vos amar e vos servir, para vos louvar. Foi que eu fui criado. Então pensa como é que vocês estão conduzindo a vida de vocês como cristão, que nós temos que dar testemunho de um Deus vivo, não de alguém que está lá no passado, mas de alguém que está vivo hoje. Imagina Nossa Senhora se ela tinha noção quando ela falou sim, que ela ia ser mãe de todos nós. Nunca passou na cabeça dela. Ela só ia casar com José, gente, estava arrumando os paninhos dela, tudo certo. A vida virou assim, ok? Então, nós somos chamados ainda a revelar aquilo que somos. Então lembrem disso. Como é que eu aceito e posso acolher Jesus na minha vida? Pelo amor. Porque eu amo. Então eu passo a prestar atenção em tudo que Ele deseja. Segundo, eu passo a ser obediente por amor. Porque tudo que Ele fala tem um sentido para que eu possa viver e fazer a minha vida uma vida de verdade. Uma vida que vibra. As pessoas têm medo de ter um cristianismo, ser um católico compromissado, que acha que a gente vai virar santo de plástico para o altar, que é sorriso morto. Está longe. Está longe. Andar com Jesus é uma aventura, como eu falei com vocês, não tem apólice de seguro. Mas é extraordinário. É extraordinário saber que nosso Deus, tão apaixonante, que veio, né, é uma história de carne, de sangue, que assumiu a nossa carne, quer viver hoje na sua vida, na sua história. E quer dar um gosto, né? Quer dar um sabor na sua história, né? Quer mudar a sua história, quer fazer a sua história digna de filho de Deus, né? Essa dignidade. Papa Leão Magno falava, cristãos, não escondam, não descuidem, não esqueçam a dignidade a que sois chamados, filhos do Altíssimo. Se a sua vida não está correspondendo a isso, para a vida, para a história, assenta com Ele, só com Ele, e fala, vamos estudar essa história, para que o Senhor tenha liberdade de agir. Então nós damos a liberdade nele. Por que você vai me dar essa liberdade? Porque eu te amo. E esse terreno, eu falo com eles, terreno baldio que eu te dou a escritura, o Senhor pode construir o que o Senhor quiser. É seu terreno. Papel passado. Pode construir a obra que o Senhor quiser. Compreendem? Então, é fazer essa relação de vida intensa. Essa é a nossa fé. Mas que nós vamos crescendo nela com Ele. A cada dia que você convive, a cada história que você vive. Porque Ele é real. Isso não significa que nós vamos escutar vozes de noite para você agir de manhã, não, viu, gente? Não é isso, não. É andar com Deus, é estar diante dEle em oração, apresentar a vida, ler ali, comungar, rezar. A oração ordena a nossa vida. Ela vai dando sentido à nossa vida. Ela vai nos ajudando na caminhada. Então, não tenham medo de se entregar. Não pensem que serão anulados. Não pensem. Não pensem nisso, ao contrário. Deus vai revelar para você de verdade quem você é. Lembra disso, eu sou uma obra em andamento.
Ainda está longe de ser aquilo que eu fui chamada a ser. Eu ainda não sei, mas se à medida que eu der espaço a Ele, Ele irá fazer com que eu seja aquilo que Ele sonhou um dia. Então, se alguma coisa está incomodando o coraçãozinho de vocês, não está deixando vocês transparecer a felicidade de caminhar com Deus, a alegria de pertencer a Ele, não quer dizer que não tem problema, não tem do mesmo jeito, mas com Ele é diferente, falar que isso resolve para mim, que está meio tenso, e segue a vida. É diferente porque você sabe que Ele é atento, que Ele escuta, que Ele acolhe e fala, para que ter medo? Não tenhais medo. Por que vos preocupais? Com o que vão comer, com o que vão vestir? Ele fala isso de uma forma tão linda. Ele fala, vocês se preocupam muito com a subsistência, mas não se preocupam com a vida. Porque a vida não é aqui, não é só comer, beber, crescer, casar, ter filho, envelhecer e morrer. Não, é a vida a que fomos chamados, do nascimento até a eternidade. É a vida. É isso que Ele nos chama. Olha as coisas do céu, abra os seus olhos, que tem muito mais para ser visto. Para de olhar para o sapato, mas não fomos convidados para amarrar o sapato só. Nós fomos convidados para chamar as estrelas do céu, olhar. Lembra de Abraão, quando ele chamou para a missão? Ele era Abrão, o nome dele virou Abraão. Quando Deus falou com ele, o número de filhos que você vai ter, não conta, Abraão. Ele tinha quase 100 anos, ele não tinha menino nenhum ainda. Deus falou, Abraão, só tem um tanto de menino, deve ter pensado assim, coitado. Ele até ajoelha e fala, coitado do Senhor, não está lembrando da minha idade? Coitado do Senhor, coitado. E Jesus, o que foi que você falou, Abraão? Nada, Senhor, nada. Falei nada, não, Senhor. É isso, porque a proposta de Deus é diferente, que Ele nos vê na vida. É extraordinário o nosso Deus, é extraordinário. Então, eu espero que eu tenha conseguido clarear alguma coisa para vocês dessa passagem de domingo, porque o convite de Deus, dessa fidelidade, desse amor, é extraordinário. Vamos pedir a Nossa Senhora, que ela que teve coragem de dizer sim, que nos ajude, né? Que a gente seja ousado bastante na nossa fé, para também dizer a Ele, sim, eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor venha habitar em mim, eu quero dizer sim à vida, eu quero viver aquilo que o Senhor propôs, que eu ainda não entendi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem está com a palavra de Deus, aí com a Bíblia, vamos abrir na primeira carta de João. Você achou que eu ia abrir no Evangelho hoje? Está abrindo a segunda leitura. Segunda leitura de domingo, primeira carta de João, capítulo 3. Vocês estão na amém ou na misericórdia? Amém? Não, vocês estão rápido, está melhorando, hein? Está aprendendo a manusear a palavra de Deus. Muito bem. Essa leitura aqui, esse capítulo de João, é um dos capítulos que eu fiz questão de trazer, porque às vezes a gente não pensa muito nisso, às vezes a gente escuta isso, mas não possui, não toma posse disso que ele disse. E esse capítulo é sobre a gente viver como filhos de Deus. Qual é o maior desafio que nós recebemos na vida? Qual é o maior desafio da sua vida? Ser filho de Deus. Ser filho dele. Esse é o maior desafio. A profissão que você escolheu trabalhar, seja como qualquer especialidade que você queira fazer da sua vida, ou ser alguém que não trabalha fora, mas só cria os filhos, né, de casa e cuida de tudo que Deus colocou na sua mão. Esse é o seu caminho de santificação. Ok? Mas o grande desafio da nossa vida é ser filho de Deus. Primeiro que a gente escuta isso e acha que isso... Será que é meu mesmo? Jesus veio ao mundo para nos dar esse presente. Ele veio revelar que o Pai, Deus Todo-Poderoso, a gente poderia chamá-lo de meu Pai.
nosso Pai. Ele nos fez filhos do Altíssimo. Nós somos filhos de Deus por causa dele. Nós somos filhos no Filho. Pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Mas isso é uma coisa que fica guardada, né? Mas aqui João lembra, né, que ele fala, vede que manifestação de amor nos deu o Pai, para sermos chamados filhos de Deus. A gente não tem dimensão do que significa ser chamado filho de Deus. E o Papa, há um Papa que eu vou esquecer agora qual foi, que falava: cristão, toma noção da sua dignidade. Você é filho do Altíssimo. Levanta, ele fala, levanta a sua cabeça, levanta e ande com a dignidade de filho de Deus. Lembra quem tu és. Acho que é o Papa Leão XIII. Anda com a dignidade, que isso te corresponde. Mas nós esquecemos, né? Então, João fala que existe 3 coisas que nós temos que fazer para viver como filhos de Deus. E são 3 coisas que a gente precisa trabalhar em nós, a partir da consciência, né? Eu já falei isso para vocês mais de uma vez, que a nossa vida espiritual, ela tem um começo. O dia que você toma consciência que você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Isso muda toda a sua história. Quem é você? Eu sou uma filha amada, sonhada, desejada pelo meu Pai. Então isso muda tudo na sua vida. Tudo fica diferente a partir desse momento. Mas se eu sou filha dele, como é que eu tenho que viver? Quem é o modelo de filho? Jesus. Então é para quem a gente olha? Para ele. Jesus viveu o tempo inteiro em função do Pai, ok? Parecia um girassol, né? Tudo ele fazia em função do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me criou, que me enviou. O alimento que me sacia não é fazer a vontade do Pai, não é a comida. Tudo era para o Pai. Todas as decisões que Jesus fazia, ele ia conversar com... Ele passava horas ele passava a noite em oração, para conversar com o Pai. Então isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Então a gente precisa tomar consciência que Deus habita em nós a partir do batismo. Então a gente precisa aprender que dentro de nós somos um sacrário, que Deus habita. Então é tão difícil, né, a gente tomar a consciência, porque a gente vive disperso, né? A gente vive fora de nós. O quanto é difícil ficar dentro de nós. Quanto que a gente é disperso, né? Então por isso que Nossa Senhora nos ajuda tanto, né? Porque como ela está sempre contemplando Deus, ela está sempre nos trazendo na lembrança de que estamos na presença de Deus. E quanto mais a gente toma consciência que a gente está na presença de Deus, todas as nossas atitudes mudam, pois eu estou na presença dEle. Aquilo que ele fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja santo. Então a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência é que eu preciso romper com o pecado. Não existe pecadinho, não existe pecado mais ou menos, nem pecadão. Pecado é pecado. Deus nos ama. A tolerância ao pecado dele é 0. Deus nos ama. Como ninguém vai te amar. Mas ele não tem tolerância com o nosso pecado. Então a gente precisa aprender a vigiar sobre isso. A lutar todo dia com o pecado. Com a tentação do pecado. Porque eu posso sentir, mas eu não preciso consentir. Porque o pecado é quando eu consinto. As tentações vão chegar, até na hora da morte. Vocês acham que as tentações da nossa vida são ruins? Vocês acham? De verdade. Filó, se eu estivesse no mundo que não tivesse nenhuma tentação. Tentação de ser poderosa, tentação de ser uma pessoa que você chega e todo mundo fala: uau, fulano chegou. Tentação de ter uma conta bancária milionária, tentação de poder viajar para onde eu quiser, gastar com o que eu quiser, tentação de ser maravilhosa, tentação de ser poderosa. Leva a gente a nada. Muito bem. Mas vocês acham que a tentação é ruim?
Sim ou não, gente? Tem prova não? Hã? Sim ou não? Tentação é ruim? É? Tentação é espetacular. Por quê? Por que eu estou falando que a tentação é boa? Porque cada vez que eu sou tentado, passa aquele homem maravilhoso do seu lado. Você é casado. Ele também. O que tem, né, gente? Só uma vez. Tantas tentações, chega o dia inteirinho. Mas o dia inteirinho eu tenho que fazer escolhas. E se porque eu sou filha do Altíssimo, eu vou ter o prazer de dizer, não preciso disso. Eu vou fazer, a cada vez que a tentação vem, eu faço opção por Deus. Então cada vez mais eu coloco Deus como meu centro. E eu estou voltada para Ele. A tentação vai chegar, e que espetáculo que ela vai chegar, porque eu vou ter coragem de olhar para ela e falar, por causa dele, não. Mas por causa da minha liberdade, de ser filha dele, de amá-lo, eu não vou magoá-lo. Você quer magoar alguém que você ama? Nunca. Você quer machucá-lo, ofendê-lo, entristecê-lo? Não, o pecado faz isso com ele. Pode imaginar você poder falar, não, por quê? Você poderia, o que tem? Eu falo, nós somos uma geração no mundo, o que tem? O que tem? Você fala, não, isso não condiz, porque eu sou filha do Altíssimo. Isso não é o comportamento do Filho de Deus. E eu não preciso buscar realização, prazer, satisfação, aonde não me dá. Porque eu tenho sede de infinito. O amor de alguém infinito não me basta. A única coisa que sacia meu coração é o amor de alguém que é infinito. O resto, como diz Jesus, são os brinquedinhos que nós temos aqui. Ele fala isso para Gabriela. Tá bom, Gabriela, vocês vão distraindo com os brinquedinhos que vocês têm. É debochado às vezes, né? Então, é bacana isso cada vez que a tentação chega, do poder, de ser melhor que o outro, o poder, né, de tantas coisas que o mundo vem te tentando, e você fazer a opção por Deus e falar o que o agrada. Diz São João Paulo II, que ser santo é isso. Somos nós pecadores, lutando contra o pecado todos os dias. Porque nós temos que lutar contra o pecado todos os dias, enquanto a gente estiver aqui. Enquanto estiver aqui, vai ter uma forma de te seduzir, da vaidade, da soberba, do orgulho, da ira. Então, quando a gente compreende que a gente é filho de Deus, você fala, não é assim? Eu preciso lutar contra o pecado? Para que roubar? Roubar é uma das portas do inferno. Porque o problema de roubar ainda tem uma coisa mais grave, eu tenho que restituir. Foi assim que Zaqueu falou? Quando Jesus chegou na casa dele, ele falou, Senhor, eu vou restituir 2 vezes. Jesus falou alguma coisa com ele? Esse é o problema do furto. Porque quando a pessoa rouba, ela tem que restituir. Isso é grave. Depois vocês lêem lá em Lamentações, vou esquecer agora, claro, qual que é o versículo, o capítulo, das 4 portas do inferno. Uma delas é o furto. O mundo não sabe disso não, entendeu? Mas é uma delas, né? Então nós que já temos consciência, temos que pedir a Deus a graça de não pecar, a graça de estar atento com tudo que eu faço, com tudo que eu vou, se isso condiz com o meu comportamento. Eu tenho que estar o tempo inteiro lutando por ordenar os amores, para amar a Deus acima de todas as coisas. Que na hora que eu for conversar com meu irmão, eu entender que ele é um sacrário, que eu sou um sacrário, e ele é um sacrário. Porque se Deus ainda não habita, Deus irá habitar. Imaginou que a gente começar a relacionar uns com os outros, com essa responsabilidade com o outro? Mas é assim. O Filho de Deus, ele não precisa aparecer. Quem que é a única pessoa que tem que nos ver? Deus. Não precisa preocupar que o outro te veja. A única pessoa que tem que nos ver é Deus. Então a tentação, ela é espetacular. Porque foi aquilo que Deus falou para Caim. Tu podes evitar o mal. Esse é o poder que está na nossa mão, porque Deus nos deu uma coisa que chama liberdade. Liberdade.
Então, antes da gente fazer alguma coisa, a gente não reza no Pai Nosso. É tão interessante o Pai Nosso, que a primeira parte do Pai Nosso a gente está falando do Pai, né? Bendizendo o nome, glorificando o nome. Mas depois a gente pede 3 coisas para Ele. Vocês lembram de cor? Todo mundo lembrando, né? Na cabeça, né? O que mais? O que a gente pede a Ele? Que nos dê o pão, então nos alimente. O que mais? Nos perdoe e nos proteja do mal. Nos proteja, o Senhor é o nosso Pai. Nos alimente, nos perdoe e nos guarde. Então, o Pai Nosso, ele começa com o Pai e termina com o mal, porque o mal é o anti-Deus, é o anti-Pai. Então a gente pede a Ele, nos proteja do mal, nos ajude. Nós somos frágeis, miseráveis, pecadores. Nós somos tentados por tanta coisa que nos seduz. Nós estamos num mundo que qualquer meia palavra, por causa da vaidade, nós caímos fácil. Né? Como que a gente gosta de ser louvado, a vanglória. Ó, vai trazer o que mesmo? Então, até a gente disciplinar nisso. Mas nós temos uma outra tentação que é a pior delas, eu acho. É a 4ª tentação. Qual é? Qual é, gente? Qual é a 4ª tentação que nos assola todo dia? É a falta de confiança em Deus. A gente não confia nesse amor dele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Passa pelo perigo, você fala, mas será que ele me ama? Mas assim, será mesmo? Que garantia que você me dá? Não tem garantia, gente. Fé é o que eu falo com vocês. Você põe o pé e Deus põe você põe o pé e Deus põe o chão. Você põe o pé e Deus põe o chão. É fácil? Não, é um treinamento. Aí tem que confiar e se abandonar esse amor enlouquecedor para viver como filho. Fala, eu sou filha dele. E se ele cuida, como eu disse para Catarina de Siena, Catarina, eu cuido do verme, da casca, da árvore. Como eu não vou cuidar de um filho meu? Compreende a dimensão disso que ele fala? Então, não confiar, imagina, eu falo e esqueço, o assunto é dele, ele é meu pai. Então, eu preciso ter confiança nele, de ter uma conversa com ele simples. Falar, eu sei que o Senhor é o meu pai, eu sou grata de o Senhor ter me feito filho. Que mereceu, não merecia não, mas o Senhor me fez filho. Me ajuda a ser seu filho. Me ajuda a me comportar como filho. Me dê a graça de não tomar nenhuma atitude na minha vida sem falar com o Senhor. Porque se eu tomar atitude, eu vou errar. Porque eu acho que eu sei alguma coisa, sei nada. Mas eu gosto muito da imagem da criança de 1 ano quando está andando. Quando ela começa a dar os primeiros passinhos, a primeira coisa que ela faz é bater no você para sair de trás dela. E ele tenta equilibrar com aquela bundinha de fraldinha. E ele anda com as perninhas abertas e com a mãozinha para trás para você não estar perto, até cair e pedir colo. Nós fazemos isso com o pai. A gente acha que dá conta de andar sem ele, acha que dá conta de estar sozinho, não damos conta. Então, lutar contra o pecado, não ficar irritado, não ter soberba, a vanglória, a vaidade, isso tudo é bobagem. Isso é bobagem. Pedir a Deus que nos dê a graça de entender a palavra de Deus, de escutar e de fazer com que isso se torne vida. Vida. Outro dia eu vi um rapaz comentando na internet, eu não vou saber o nome dele, e ele comentava assim, qual é a distância entre o céu e o inferno? Vocês ouviram isso? Alguém viu? Você viu? Ele falando, qual é a distância entre o céu e o inferno? 30 centímetros, que é a distância da cabeça para o coração. Se você escuta a palavra e não transforma ela em vida, a palavra de Deus serviu para quê? Para nada, não te transformou. O inferno é a ausência de Deus na nossa vida. Nós precisamos de pegar a palavra de Deus e cumprir isso, foi o que os santos fizeram. Por isso a gente luta contra o pecado todos os dias. Então, a primeira condição é romper, porque somente os de coração puro verão a Deus. Pode imaginar o que significa isso, gente? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O Papa Bento XII, não foi o 16, há uns anos atrás, escreveu isso, que nós, na hora da morte, veremos a Deus. Pode imaginar que espetáculo que é esse? Só que a gente sabe que vai viver isso se não cuidamos da alma. Hoje está na moda toda a harmonização facial, estica daqui, põe dali. Nada contra, quer ficar lindo, fica, né? Arruma o que quiser. Mas eu queria que as pessoas tivessem a mesma preocupação com a alma, que é o que nós vamos apresentar.
Mas a gente não presta atenção nisso. E ela que é eterna. Nós temos que ter uma preocupação absurda com a nossa alma. De que estado ela está. Algumas pessoas Deus permitiu que visse o estado da alma antes de morrer. Foi Catarina de Siena, que foi Santa Margarida Maria Lacoque, que foi Santa Faustina. Imagina, Santa Faustina tinha 24 horas de purgatório. Eu então estou roubada. Catarina, Faustina, você tem 24 horas de purgatório. Jesus falou com ela, falou, pode ler no diário dela. E você quer cumprir aqui ou descer? Ela falou, estou descendo, viu? Vou descer, porque lá embaixo é mais fácil. Quantos santos tiveram a oportunidade de se ver diante de Deus antes de morrer? Mas a gente não presta atenção nisso. A gente vai levando a vida assim, despreocupado. Mas nós somos filhos de Deus. Quer cuidar do corpo? Cuida. Mas cuida na proporção dobrada da sua alma. Nossa Senhora fala que a beleza dela é sobre-humana porque ela não teve pecado. E que à medida que a gente vai pecando, a gente vai se tornando feio. E algumas coisas do corpo, dependendo de onde pecamos, à medida que aquilo vai sendo repetido, nós vamos paralisando. Então as pessoas, à medida que vai ficando, né, o pecado, e sem confessar, você vai parando de pensar, de ver, de escutar, até paralisar. Então nós temos que lutar. A nossa alma não pode paralisar. Nossa alma tem que estar em transformação, pois é ela que eu vou chegar e eu vou apresentar. Eu não vou levar meu corpo no início. Deus Pai fala que vai devolver. Ele fala para Catarina, podem ler o livro. Catarina, eu vou devolver o corpo. Mas vocês nem sentiram falta? Mas ele fala. Mas então eu vou apresentar o que para ele? A minha alma. Que estado que nós vamos chegar lá? Então por isso que nós temos que lutar com isso aqui. Porque eu quero, como diz Jó, os meus olhos, esses olhos, o verão. É de morrer, né, gente? É de morrer. Pode imaginar que os nossos olhos, o verão, um dia, né? Porque agora ele está aqui e a gente não está vendo. Mas a hora que eu estiver lá diante dele e poder vê-lo, um escândalo vai ser isso. A segunda coisa é observar os mandamentos. Então, tem que lutar contra o pecado. Observar os mandamentos, especialmente um dos mais difíceis, que é amar. Porque amar vocês que eu vejo aqui, que estão aqui, que também creem em Deus, é fácil. Qual é a dificuldade nossa? Amar quem? Os inimigos. Filó, você tem certeza? Tem, não pode só desejar o bem, não, tem que amar. Eu tenho que fazer o bem para aquele que fala mal de mim, que me calunia, que me odeia, que critica. Se vocês não dão conta de amar, a gente começa a rezar por eles. Porque Jesus falou, que diferença você faz de um pagão se você só cumprimenta quem te cumprimenta? Se você só gosta daquele que gosta de você? Qual a diferença nós fazemos? Nenhuma. Nosso objetivo aqui não é viver como filho de Deus? Então, nós temos que exercitar. Filó não dou conta, ajoelha e entrega para Jesus, todo dia reza, fala, quero rezar por fulano que me odeia, que fala mal de mim, que faz tudo de errado para mim, que quer me prejudicar, porque o Senhor falou que assim eu sou filho de Deus. Vocês acham que o caminho para chegar lá teve alguma promoção e alargou? Não, o caminho continua estreito. O caminho continua estreito. O caminho não é largo, gente. Mas por isso que a gente depende de Deus. Por isso a gente não dá conta de andar sozinho. Precisa da graça dele. Por isso que ele precisa dos sacramentos. Porque cuidar do irmão de rua não é tão difícil. Levar comida ali, levar uma roupa, a pessoa vai te falar, ai, que pessoa boa que você é tão bacana para mim. Mas cuidar daquele que te traiu, né? Aquele que falou mal de você. Teve alguns santos que venderam algumas coisas até para cuidar daquele que fez mal para ele. Ó, por isso é santo, né, claro. Mas é quem nos ajuda, né? É quem nos ajuda a dar conta desse caminho, falar, Jesus, eu vi aqui que para viver como filho de Deus, não consigo amar meus inimigos, não. Perdoar. O ódio é outra porta que leva ao inferno. Então eu tenho que pedir a Deus, porque no inferno é ódio, em Deus é amor. Como é que nós podemos chegar lá com a alma pesada de ódio? Não podemos. Nós temos que trabalhar as mágoas, o rancor. Isso não cabe no coração do filho de Deus. Para isso a gente tem que recorrer aos sacramentos. Temos que confessar, pedir a Ele, me limpa. Estar ali, ó, no Santíssimo, ó, vivinho. Santa Catarina, não, Madre Teresa
Santa Teresa de Ávila, depois que morreu, apareceu para uma das irmãs lá do mosteiro e disse para ela: nós aqui no céu ficamos diante dele, vivo, contemplando face a face e adorando e intercedendo por vocês. Mas para vocês, o paraíso na terra é o Santíssimo Sacramento. Porque aqui vocês podem adorá-lo, só que vocês não veem. Aqui no céu nós o vemos. É a diferença. Então a gente não dá conta, recorre a ele. Fala com ele: eu vim cá porque eu estou querendo matar. E o Senhor falou: não matarás. Não é assim? Eu quero jogar pela janela. O Senhor falou: não pode. Eu quero vingar. Jesus, eu quero vingar. Vou pôr o pé para ele cair. Jesus falou: vai ajudar. Fala: não ajude nenhum. Não é assim? Mas só vai ver o que ele vai ver comigo. Eu desejo, não falo nada, mas eu estou desejando que aconteça tudo de ruim para ele. Para ele poder ver o tanto que eu sou boa. Não é assim? Então quando a gente é traído, quer matar o coitado mesmo. É assim, lá para lá. Então não é fácil. As exigências de andar com Jesus não é brincadeira. Mas se a gente entendeu que a gente é filho de Deus, não dá para fingir que a gente não entende. E aqui tem uma das frases mais lindas que tem nessa Bíblia, que é em João 3, aqui, versículo 20: se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Essa foi a primeira frase que eu falei com meu pai quando ele entrou em agonia para morrer. Eu falei com ele: pai, se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Você não vai encontrar com um padrasto, mas com seu pai. Então a gente precisa conhecer essas coisas, porque essa frase é uma frase que te dá coragem. Fala: Senhor, eu não estou dando conta de amar. Não dou conta, mas me ajude a amá-lo com o seu amor. Me ajude. Me ajude a vê-lo com os seus olhos. Me ajuda, Senhor. Porque eu sou humana. E eu quero mesmo ver ele mal, eu quero ver ele sofrer. Não é igual tem na internet um menininho conversando com o pai: fulano é mau, o que nós vamos fazer? Ele é muito mau, por que ele fez isso? Porque ele é mau. E o que nós vamos fazer? Nós vamos bater, por quê? Porque nós somos mau também. Porque é isso que a gente de verdade é, se Deus não habita, se Deus não trabalha em nós. E aí a gente não vai reagir como filho de Deus. Compreende a dimensão do que talvez no domingo vocês não tenham pensado nessa leitura, tenham ficado só nos bem-aventurados, que é feliz quem dá conta de cumprir tudo isso, porque a gente dá conta de viver como filho do Altíssimo. E a terceira condição, então a primeira é lutar todo dia contra o pecado, vencer as tentações. A segunda, amar aquele que nos faz mal, rezar. E a terceira é perseverar em Deus, né, gente? Porque o mundo inteiro vem tentar te seduzir. Vem, cada hora o povo traz uma filosofia, conta uma história. A gente precisa saber que temos uma rocha onde a gente se apoia, onde a gente está ancorado. E essa rocha chama Jesus. Que a verdade da nossa vida é que Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos tirar de um reino de treva, de pecado, e nos colocar na luz, e colocar diante de Deus, nos fazer filho do Altíssimo, e revelar que nós temos uma vida que é eterna, que somos filhos amados do Pai. Mas aí é um tanto de anticristo, é um tanto de confusão, e aí eu não confio direito em Deus, eu vou lá na cartomante, eu vou lá não sei aonde, eu vou em alguém para ler tarô, eu vou não sei aonde, aí eu vou fazer, como é que é? Mapa não sei o que, astral, numerologia. Gente, que confusão que é esse balé de gato que é esse que nós estamos vivendo? Ai não, Filó, tem, como é que é, eu já nem sei, tem, isso aqui é astral, como é que é? Da família, como é que é o negócio de constelação? Pois é, que espetáculo. E aí o povo vai se enrolando nisso, e vai enrolando, é um povo que vem da Bahia, que lê tudo, que faz trabalho, que amarra aquele que se ama. Ó, quem tem que amarrar é nesse aqui, ó. Pelo amor de Deus. Não morreu alguém, eu vou lá, como dizia Padre Léo, eu vou lá no centro, porque, afinal de contas, né? A pessoa que nunca mandou um bilhete escreve uma carta. Presta atenção. Então a gente não está firme em Deus, então nós temos que ter uma fé, não é aquela fé que o vento balança, eu vou, balançou para cá, eu vou. A fé não é de moda, não é pela moda.
Eu creio em Deus que é a razão da minha vida. Eu creio em Deus que Ele é o meu Senhor. Ele é meu único amor. Ele é o meu amigo. Ele é meu confidente. Ele é o meu salvador. Mas Ele é meu médico, Ele é meu psicólogo. Pode imaginar eu ter alguém a que eu posso contar tudo isso? Eu posso, isso é intimidade. Eu posso contar essas coisas para Ele, saber que Ele me escuta a qualquer hora. E nem cobra, de graça por enquanto. E está ali exposto. Não me cobra a roupa, não me cobra a hora, não me fala se só pode vir tal horário. Ele está sempre ali mendigando o seu afeto. Ele está ali, escravo, prisioneiro do seu amor. Está ali. Ele podia ter ido embora. Ele já contou a história, ele já podia ter ido. Mas se ele fosse, a gente não sairia do lugar. Mas ele não desistiu de nós. E ele permaneceu conosco. Santo Agostinho diz: Jesus deixou uma hóstia para cada dia da sua vida. Não desperdice. Porque a Eucaristia é o alimento da nossa fraqueza de cada dia. É Ele que eu tenho que me alimentar para me resistir a tantas coisas. A cada vez que eu tenho que fazer uma opção, eu tenho que fazer uma opção e pensar nele. Falar: o senhor está de acordo? É isso mesmo? Posso fazer? Com isso eu mostro e revelo que eu sou filho do Altíssimo? Ou não? Então cuidado, muito cuidado. Porque a gente é enredado. Não, agora tem uma seita nova, agora tem isso. Está errado. Cuidado. Cuidado com aquilo que vem te prometer, aquilo que não é capaz de cumprir. Só Deus nos salvou. Só Deus morreu por nós. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Não há outro nome que tenha salvação que seja Jesus. Não há. Nós precisamos de perseverar. Precisamos pedir a Ele a graça de todos os dias estar em oração para dar conta de vencer. Porque é muito falso profeta, Jesus falou. Vai vir muita gente prometendo um tanto de coisa que não é verdade. Deus já falou tudo. Deus tem uma única palavra, e a palavra é o seu Filho Jesus. Por que a gente não escuta? Porque a gente não silencia. É preciso tomar consciência que Deus habita, que o nosso coração é o jardim que Deus fez para que Ele pudesse passear. O único jardim que Ele dá conta de passear é nela. Ela é um jardim onde Deus pode entrar e passear. O nosso coração tem tanta coisa, tem tanta praga, tem tanta coisa esquisita, tem tanta coisa amontoada que a gente precisa pedir ao Senhor. Pedir a Ele, fala: Jesus, olha para o meu coração e tira do meu coração, tira na raiz aquilo que não condiz com o fato de eu ser filho do Altíssimo. Prepare-me, eu quero ter um coração que o Senhor tenha prazer em visitar, onde a gente possa sentar, tomar um chá, trocar ideias. Me ajuda a voltar para dentro, me ajuda a voltar e tomar consciência que o Senhor está. Como disse Santo Agostinho, se eu tomo consciência que Ele está em mim, Ele está vendo o que eu vejo, o que eu escuto, o que a minha mão faz, o que a minha boca fala e aonde eu vou. Talvez a gente tivesse mais atenção se a gente lembrasse disso. Compreendem? Eu não posso só carregar uma cruz no peito ou falar: fui batizada. Eu tenho que viver como filho de Deus, porque hoje nós temos que dar testemunho ao mundo que Deus vive. Ele não é um passado, Ele é presente. Ele está agora no meio de nós. Eu posso chamar por Ele e Ele falar: oi. Eu posso falar e Ele escuta e Ele responde. Eu posso entregar uma situação na mão dEle. Ele é o único que tira uma angústia do meu peito. Ele é o único que eu chego aqui destruída e Ele seca as lágrimas. Ele é o único que me dá força para correr. Ele é o único que renova o nosso cansaço. Ele é o único que pode transformar tudo na nossa vida. Não existe ninguém como Ele. Então que Deus não permita que a gente seja seduzido por nada a não ser Ele. Pedir a Ele essa graça, falar: eu estou tomando consciência de que eu sou filha, porque eu quero ser santo. Essa é a tristeza da minha vida, não ser santa, porque todos os dias a santidade nos é oferecida e a gente nega. Então a gente precisa pensar de verdade: eu carrego o nome de filho de Deus. Será que todos os dias eu acordo disposta a lutar contra o pecado, a amar, e a todos os dias vou sempre responder somente a Ele? Todos os dias eu vivo para Ele, não ser seduzida por nada. Mas Deus não está te respondendo, o momento é difícil.
Ele não tem que dizer nada. Eu tenho apenas que permanecer com Ele, porque Ele está aqui. No momento certo, Ele vai agir. Será que a gente consegue caminhar nessa confiança? De em tudo olhar para a cruz, em tudo olhar para Ele e falar: Jesus, me ajuda, me sustenta, me carrega, me mostra o seu caminho. Por quê? Porque eu quero revelar, pelas minhas atitudes, aquilo que é dito. Eu esqueci qual foi o santo que disse isso. Evangelize, proclame a palavra pela sua vida. Se necessário, use as palavras. Mas a nossa vida, ela tem que testemunhar quem eu creio, de quem eu sou filho. Então nós temos que ler essa palavra, guardar no nosso coração e pedir a Ele ajuda. E aonde que nós vamos sendo trabalhados? Pelos sacramentos. É a leitura da palavra diária, se possível, Eucaristia diária, confissão mensal. Se possível, tudo isso. Pedir a graça de Deus e rezar o terço. Porque o terço nós vamos sendo transformados e as graças vão sendo dadas à medida que a gente repete. Filó, mas ele é muito chato rezar o terço. É muito cansativo. Na verdade, o terço, ele é repetitivo para ver se ameniza a repetição dos nossos pecados. É para isso. A gente repete sempre os mesmos pecados diante do sacerdote. Então vamos parar e pensar. Se até aqui eu caminhei com um pé com Deus, outro pé no mundo, se até aqui eu dependi de horóscopo, eu dependi de tarô, eu dependi de alguém para poder alguém, né, que pode me conduzir, vamos marcar uma confissão. Vamos zerar, falar: Senhor, eu quero começar de verdade a ser um filho autêntico de Deus. Por quê? Porque eu quero te ver um dia. E eu quero permanecer contigo no céu. Junto com os santos, e junto com todos aqueles que eu amo. Que aqui é laço de sangue, lá é laço de amor. Nós estaremos juntos eternamente. A gente não tem condição de entender o que significa isso. Porque tem um banquete para os filhos de Deus. Um dia nós iremos saborear o que significa essa luta nossa para sermos filhos do Altíssimo. Que Deus tenha misericórdia de nós e por intercessão de Nossa Senhora, que tem a missão de nos gerar. Ela recebeu essa missão aos pés da cruz. Ela gerou a cabeça, que é o Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo místico dele. Se ela teve essa missão de gerar Jesus, nós somos os filhos que ela tem que gerar para o Pai. Ela tem que trabalhar em cada um de nós, para em cada um de nós ela gerar um novo Cristo. Precisamos de pedir a ela que nos ajude, que ela nos conceda essa noite, essa graça, que nós que já estamos aqui ouvindo isso, né? E que ela que está aqui tem certeza intercedendo por cada um de nós, porque ela é mãe, ela é doce, ela vai nos ajudar nessa missão, que ela sabe que não é fácil, porque nós temos a raiz do mal em nós temos a raiz do pecado, e a gente tende para isso, né? É sempre sedutor, o pecado é doce no início, ele amarga no fim, mas o pecado é doce, senão ele não chegaria em nós. Como diz São Tomás de Aquino, o mal para chegar perto de nós se reveste do bem, senão a gente não seria tentado pelo mal, porque ele se reveste e fala: olha que coisa maravilhosa, quantas embalagens lindas nós abrimos e estava podre o que estava dentro. Então eu preciso pedir a ela que nos livre do mal, que nos ajude, ela que pisou a cabeça da serpente, que nos proteja, que envie ajuda para nós. Não esqueça de pedir ajuda, peça, para que um dia a gente possa estar todo mundo junto, né? Na casa do único, nosso Pai, eterno Pai, para saborear tudo que Deus reservou para aqueles que o amam. São Paulo disse assim: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.